Bem-vindo de volta. Estamos com Larry Johnson, um ex-analista da CIA. Então, bem-vindo de volta e feliz ano novo para você e para todos que estão assistindo. Esperava que o ano novo fosse mais tranquilo antes de algo assim. Sim, eu ia dizer 3 de janeiro não fomos muito Não. longe. Bem, eu tinha a sensação de que 2026 seria um ano difícil, mas agora vemos que os Estados Unidos, como todos já sabem, lançaram um grande ataque militar à Venezuela e capturaram o presidente Maduro, que agora, pelo que entendi, foi colocado num barco e provavelmente já chegou a Nova York. Hum, Como você está avaliando esse desenvolvimento? Então? Sim, bem, na verdade eu acho que ele ainda tem provavelmente umas 24 horas pela frente antes de realmente chegar a Nova York. Este é o momento missão cumprida de George W. Bush para Donald Trump. Ele pensa que, entre aspas, resolveu um problema e teve uma solução excelente, quando, na verdade, eu acho que o que ele fez foi criar mais problemas para si mesmo. Agora, esta remoção de Maduro, sabe, nós já fizemos esse tipo de coisa. Fizemos isso com o Manuel Noriega. Nós tínhamos uma situação muito mais fácil lá, porque o Panamá é um país tão pequeno e nós já tínhamos uma presença militar estabelecida no país. No entanto, sabe, o Trump, em sua coletiva de imprensa, hoje disse que os Estados Unidos vão governar a Venezuela num futuro próximo. E ele nomeou como os caras que estariam, citação, no comando: Pat Hegseth e Marco Rubio. E quando ouvi isso, minha mente imediatamente pensou que é como pegar Cheech and Chong e colocá-los para gerenciar um dispensário de maconha. Sabe? Eles vão estar vendendo maconha. Eles vão acabar fumando mais do produto do que aquilo que estão vendendo. Isso certamente será um desastre. Trump está tentando jogar dos dois lados, alegando que não se trata de uma mudança de regime, mas na verdade estamos promovendo uma mudança de regime. Os venezuelanos atualmente afirmam que o seu governo permanece intacto, que o vice-presidente está no comando neste momento, que o Ministério da Defesa ainda se encontra intacto. Não se pode descartar alta probabilidade de que alguns desses indivíduos tenham recebido pagamentos vultosos da CIA para fazer vista grossa e permitir que isso acontecesse. Mas na Venezuela, a verdade é que não absolutamente ninguém que possua um apoio popular que vá além daquele que o próprio Maduro desfrutava. Apesar das tentativas ocidentais de retratá-lo como profundamente impopular, esta Corina Machado, a vencedora do Prêmio Nobel, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz por não fazer absolutamente nada para garantir a paz, vai de alguma forma tentar se infiltrar. Mas a Venezuela é um país fortemente armado, e eu não posso descartar a possibilidade, a probabilidade de que, se alguma influência estrangeira que sim entrar no país, ela será atacada. O nível de criminalidade, assassinatos e coisas do tipo vai aumentar, e os Estados Unidos provavelmente enfrentarão um ponto nos próximos 2 ou 3 meses em que se sentirão compelidos a enviar mais tropas para tentar estabilizar a situação. Esse é o caminho que acabamos seguindo no Vietnã. Apenas mais algumas pessoas e estabilizaremos a situação. Bem, eu ouvi dizer que, bem, a Machado, eu acho, ela era, obviamente, preferida pelos europeus. De fato, este país, a Noruega, concedeu-lhe o Prêmio da Paz, uma forma não tão sutil de, tentando escolher um sucessor após uma invasão militar dos Estados Unidos. Mas Trump fez uma observação, Machado não tem, e esta é uma citação, dá apoio ou respeito do povo venezuelano. E eu achei isso interessante, porque acho que certamente Trump deve estar ciente de que esta não vai ser uma decisão muito popular, derrubar o governo desta forma para os Estados Unidos assumirem o controle do petróleo da Venezuela e colocar alguém como Machado, que vai essencialmente purgar o país de qualquer um que não se encaixe, que não se enquadre na ideologia dela. Então, isso meio que nos faz questionar. Agora, você acha que isso poderia levar a uma guerra civil? Não tanto uma guerra civil, mas vamos chamar de uma insurgência doméstica que tornará a Venezuela muito instável.
E será algo paralelo ao que tem acontecido na Colômbia ao longo dos últimos, meu Deus, 60, 61 anos? Sabe, as guerrilhas das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, elas existem desde 1964. E, apesar de toda a substancial ajuda militar fornecida pelos Estados Unidos, apesar das repetidas e intensas campanhas de contra-insurgência, aquele grupo ainda persiste e se mantém ativo. Ele continua firme na luta. E uma das razões pelas quais tem conseguido fazer isso é por causa das fronteiras tão porosas que a Colômbia possui com países como o Equador e a Venezuela, ou a Venezuela de forma comparável com a Colômbia e o Brasil, o que significa que grupos podem mover-se facilmente de um lado para o outro das fronteiras, encontrar um porto seguro. Eles podem obter reabastecimentos. Eles podem mover material de contrabando ilegal para ganhar dinheiro, então isso torna muito difícil controlá-lo. Eu acho que os interesses financeiros na Venezuela farão tudo ao seu alcance para tirar o máximo de dinheiro dos Estados Unidos possível, mas não os vejo se subjugarem totalmente a Washington, D.C. E sabe, a administração Trump, as pessoas que a compõem, muitas delas nem estavam por perto quando tudo isso estava acontecendo, mas, sabe, ao longo dos anos 70 e 80, a CIA tinha um controle muito grande sobre o governo da Venezuela. Carlos Andrés Pérez, que era então presidente da Venezuela, era um ativo pago da CIA. Ou pelo menos foi o que me disseram por pessoas em quem não tenho dúvidas, não tenho motivos para duvidar daquilo que me estão a dizer, porque estão numa posição de saber. Bem, e em parte foi a incapacidade da CIA de gerir de forma adequada a situação na Venezuela que gerou uma série de problemas econômicos significativos que, por sua vez, culminaram na ascensão e no sucesso político final de Hugo Chávez e posteriormente foi sucedido por Nicolás Maduro. Então, há a noção de que há algo simples, que tudo o que temos que fazer é substituir um cara e tudo estará resolvido. Desculpe, nós temos uma história que podemos olhar para trás e perceber que isso simplesmente não é verdade. Sabe, nós nos livramos de Mossadegh no Iraque, quer dizer, no Irã. E isso não, no fim das contas, resolveu a situação e criou um Irã calmo, sem problemas adicionais. Fizemos isso com Diem no Vietnã. Nós já fizemos isso com Manuel Noriega. Nós já fizemos isso com Saddam Hussein. Nós já fizemos isso com Muammar Gaddafi. Nós fizemos isso com Bashar al-Assad. E então, essa ideia de que essa fantasia no Ocidente de que o que precisamos fazer é substituir um sujeito, que isso resolverá nossos problemas, que isso o trará sob controle. E a ironia é que eles ainda estão seguindo a mesma política em relação à Rússia. Tudo o que precisamos fazer é nos livrar do Putin e novamente, ninguém pensa no que vem a seguir. É que então este será para Trump o seu momento de missão cumprida, tal como foi para George W. Bush. Este será o ponto mais alto do seu sucesso, porque eu acredito que daqui a uns 2 meses eles estarão cantando uma outra canção e a situação na Guatemala e na Venezuela não terá sido estabilizada. Mas, sabe, novamente eu acho que isso também faz parte de um plano muito mais amplo. Eu acho que tentar tomar o petróleo na Venezuela é uma preparação para um ataque ao Irã com o objetivo de, destruir a República Islâmica. E o planejamento de contingência para isso, ele antecipa que o Estreito de Hormuz poderia ser fechado, pelo menos temporariamente. Então você precisa ter uma fonte alternativa de petróleo. Foi lá, sabe? Aí entra a Venezuela. Sim, essa ideia de que Trump deveria governar, ou o seu Peg Seth deveria governar a Venezuela, e o Rubio, até que encontrem um regime fantoche para assumir o controle. Sabe, isso é tão absurdo quanto o Tony Blair assumir a administração de Gaza. Eu só estou esperando que eles derrubem o governo no Irã e façam a Chanceler Merz, a nova Shah. É que
Isso é muito imperial, a estrutura disso. Pensei que tínhamos passado para um imperialismo mais suave, mas esta parece ser a versão antiga. Sim, entendi. Mas os Estados Unidos, eles devem ter tido muitas pessoas por dentro. O facto de terem conseguido raptar o presidente, ou de não terem encontrado resistência suficiente. Você vê o CIBASA, a CIA, a trabalhar com pessoas de dentro do governo venezuelano? Sim, com certeza, sim. Eu acredito que houve pessoas pagas. Sabe, a operação foi realizada pela Delta Force e, sabe, a Delta Force é muito boa. Bem, sabe, eles são muito capazes, são altamente treinados, mas e é sempre assim, entrar nesse tipo de situação, é muito parecido com aquela história que contamos sobre a captura de Bin Laden, sabe? A história que nunca foi divulgada foi que o serviço de inteligência paquistanês foi pago para fazer vista grossa, o que eles de fato fizeram. Porque se o Paquistão estivesse realmente operando com o seu sistema de defesa aérea, eles teriam interrompido aquela missão. E o mesmo pode ser dito aqui. Porque voar de helicóptero para aquela parte da Venezuela, você sabe, você está subindo as montanhas e, você sabe, eles têm sistemas de defesa aérea, que aparentemente alguns foram derrubados, mas alguns simplesmente não entraram em operação. E parece que não havia equipe de segurança em torno de Maduro, ou se houvesse, não eram lá muito competentes. Agora, ouvi de alguns que disseram que o grupo Wagner foi enviado para defender o Maduro. Eu não, novamente, eu tenho, não sei se isso é verdade ou não, mas esta fantasia ocidental de que podemos remover uma pessoa e, ao remover uma pessoa, teremos um governo perfeito, uma situação estável, não funcionou no passado e eu duvido muito que seja o caso aqui. Então, nem sequer começamos a abordar as complexas questões legais que certamente vão surgir no que diz respeito à reativação de uma antiga acusação contra Maduro, que foi, na verdade, cuidadosamente elaborada como parte de uma operação secreta da CIA durante a primeira administração de Trump. Agora, se você for aprofundar a investigação sobre a verdadeira origem de grande parte dessas informações, você vai descobrir que talvez parte dela nem seja admissível em tribunal, porque foi obtida através de métodos de inteligência, e algumas dessas fontes de inteligência provavelmente não são muito confiáveis. Esta é a ideia de que tudo o que se precisa fazer é pegar um líder e simplesmente substituí-lo por outra pessoa, e então teremos uma situação maravilhosa e promissora, e ela será estável. Se baseia essencialmente em como você explicaria a política para crianças ou fanáticos, que sabe, nós temos um problema no mundo porque tem um homem mau ali. E se a gente se livrar do homem mau, tudo vai ficar bem, tudo vai voltar ao normal. Toda a complexidade da anarquia internacional, da política global, a ausência de um soberano supremo, esta competição por poder, interesses concorrentes, tudo isso vai pela janela e é só, bem, temos um homem mau e isto é. É essencialmente assim que a mesma história se repete sempre, não é? Meio triste que não tenhamos criado uma propaganda mais sofisticada, mas parece funcionar. Então, mas os venezuelanos, no entanto, não só prenderam Maduro, como você sugeriu, não resistiram com tanta força. A Venezuela possui defesas aéreas, eles possuem drones, eles não conseguiram abater nada dos invasores? Sim, bem, e talvez seja que, digamos que o vice-presidente tenha feito um acordo. Que, sabe, nós vamos assumir o controle. Novamente, se eles acham que podem confiar nos Estados Unidos, ou eles vão estar tristes e gravemente enganados. E isso, eu acho que o que estamos vendo aqui agora se você se recorda da euforia inicial que envolveu George W. Bush quando ele aterrissou naquele porta-aviões em maio de 2003 para celebrar a missão como cumprida. Conseguimos! Tiramos Saddam do poder, assumimos o controle total do Iraque. Estamos bem. E, aquilo marcou o início de um novo pesadelo.
É verdade que esta operação militar, na noite passada, decorreu de forma impecável. Sabe, nenhum helicóptero caiu, ou pelo menos essa é a versão oficial que nos estão a dar neste momento. Novamente, como sempre vimos no passado, as histórias iniciais, começamos a ter mais detalhes depois. Mas, na verdade, não havia nada de tão relevante que pudesse realmente perturbar a narrativa principal, digamos assim. Mas, o povo da Venezuela, eles têm o direito de votar nisso. Se os Estados Unidos vão, entre aspas, administrar o país, então as correspondências são entregues no prazo, a coleta de lixo é realizada, os serviços essenciais funcionam. Então, vocês estão estabelecendo algumas expectativas. Se os Estados Unidos vão administrá-lo, é melhor que o façam de forma eficiente e para o benefício de todas as pessoas. Mas ainda existe por toda a América Central e do Sul um sentimento anti-imperialista latente entre uma grande parcela da população. E eles vão. Eu estaria disposto a apostar que haverá ataques contra quaisquer americanos que decidam aparecer na Venezuela e possam participar no governo. Que eles serão atacados, mortos, capturados, feitos reféns. Isto, o que parece ser uma grande vitória para Trump e alardeado como tal, eu vejo que terá muito mais problemas no futuro. Sim, se você quer derrubar um governo que foi tomado, sequestrar o poder, você precisa, na verdade, colocá-lo em um conflito com outro Estado para que aquele que sequestra o governo possa se apresentar como o defensor, como foi feito na Ucrânia. Você sabe, derrubar o governo, sequestrar seus serviços de inteligência, mas depois garantir que seja conduzido a um conflito com o seu vizinho, a Rússia, e então o autor do golpe, de repente, se torna o protetor, oferecendo ajuda. Mas não há ninguém realmente contra quem empurrar os venezuelanos. Então é um pouco... acho que o meu ponto é que o outro principal oponente continuará sendo os Estados Unidos. Como você avalia os objetivos americanos aqui, no entanto, em termos do que eles buscam? É apenas recursos naturais, a moda antiga, petróleo, mudança de regime, obviamente. Bem, eu sei que o Trump disse que não é uma guerra de mudança de regime, mas... quando você sequestra o presidente, é difícil fazer isso parecer convincente, sim, mas faz parte do que estava na estratégia de segurança nacional também, ou seja, reviver um pouco mais de uma imperialista, reformulação da doutrina Monroe. Bem, de novo, é um total mal-entendido da doutrina Monroe. A doutrina Monroe tinha dois componentes. Primeiro, sim, sem interferência ou atividade estrangeira, nesta parte do hemisfério, mas os EUA mantiveram-se à parte e não interferiram em outras partes do mundo ou do globo? Bem, como vimos, é isso mesmo. Fazemos o exato oposto. Interferimos em todo lugar. Eu acho que um dos objetivos de assumir o controle, de fazer isso agora e tomar o controle do petróleo, pelo menos potencialmente tomar o controle do petróleo na Venezuela, está ligado à decisão dos EUA, sabe? Eu acho que foi tomada na segunda-feira, finalmente, com o Bibi Netanyahu para prosseguir com novos ataques ao Irã. Isso deve estar chegando, sabe? No próximo mês ou nos próximos 2 meses, eu imagino. Os Estados Unidos antecipam que o Estreito de Hormuz possa ser fechado e querem ter a capacidade de controlar uma fonte alternativa de petróleo. Trump não parou apenas por aqui. Novamente, a ideia que está implícita em tudo isso é a de que possuímos poder e controle plenos na Venezuela. A Venezuela é um país de grande extensão territorial e suas fronteiras não são seguras, e existem diversos elementos que podem se movimentar para dentro e para fora, e que, eu acredito, atacarão os interesses dos Estados Unidos. E potencialmente, se o petróleo cair sob controle ocidental, eles atacarão os terminais de petróleo. Então, o que acontece é que, em vez de provocar uma situação que iria diminuir as tensões naquela região, eu acho que vai até escalar essas tensões. E, particularmente, as ameaças desaconselhadas de Trump contra tanto os presidentes do México quanto, e o que é muito mais importante, o presidente da Colômbia, Petro. Sim, este é o problema, o que realmente vem a seguir, porque Marco Rubio parece estar determinado a
se isto for um sucesso, cavalgar esta onda e ir atrás de Cuba. E alguns sugeriram que a Colômbia poderia ser a próxima. Trump foi perguntado diretamente se estaria disposto a usar força militar contra o México, o que ele faria. Outros sugerindo talvez, sabe, que não seja apenas a América Latina, porque não a própria Groenlândia, porque não o que eles fizeram no ano passado, fazer uma reivindicação pelo Canal do Panamá. Quer dizer, há tanta coisa. Pressão, no entanto, é que o que meio que levanta a questão porque não houve mais reação da América Latina, e estou pensando especialmente no Brasil, este enorme membro dos BRICS. Eu sei que a relação deles com a Venezuela não é das melhores, mas isso não é só sobre Maduro. Isto é sobre, novamente, como você disse, uma perversão da doutrina Monroe, uma busca por ganhos financeiros e controle imperial da região. Isto não interessa a quase ninguém. Bom, também sublinha a hipocrisia dos Estados Unidos. Sabe, nós alegamos que nosso grande interesse nisto é deter o que chamamos de narcoterrorismo. Então, Trump antes, sabe, como parte da sua campanha contra o narcoterrorismo, oberdoa um sujeito que é um importante traficante de narcóticos, mas que por acaso também era o ex-presidente de Honduras. Então, o princípio que Trump está a estabelecer é que, enquanto servirem os interesses dos Equity Rescue, não nos importamos se são terroristas ou traficantes de droga, nós vamos protegê-los. No minuto em que não servirem os nossos interesses, então iremos atrás de vocês, condenamos-vos, matamos-vos, capturamos-vos, o que for. Sabe, nós também vemos isso acontecer. A narrativa dos tumultos que tem sido promovida esta semana no que diz respeito ao Irã. E, novamente, tudo isso está conectado à situação na Venezuela. Eu não acredito em meras coincidências. Então, o Trump se encontra no domingo com Zelensky, na segunda-feira com Bibi Netanyahu, e, coincidentemente, na mesma segunda-feira, temos o início de protestos no Irã. Agora, a forma como a mídia ocidental estava apresentando era que estes eram protestos massivos, eles eram anti-islâmicos, contra o controle do Ayatollah Khomeini, eles estavam cantando pelo retorno do Shah. Bem, acontece que toda essa narrativa estava sendo produzida por um grupo que é de perto, é realmente uma espécie de frente política para o que é conhecido como o MEK-PMOI. MEK, Mujahedin do Povo, uma organização terrorista. Ela remonta aos anos 60, matou americanos e faz parte de ataques terroristas. Mas foi em 2003, quando os Iraq invadiram o Iraque, que nós começamos o processo de reabilitação do MEK e deixamos de considerar os Mujahideen al-Khalq um grupo terrorista. Eles se tornaram um grupo conectado à CIA, apoiado e financiado por nós. Então, durante toda esta semana, tem-se falado muito sobre esta narrativa, assim como sobre o dinheiro da CIA e do MI6 que foi injetado através desses grupos para indivíduos no Irã, com o objetivo de protestar, de atacar a polícia e também de tentar incitar uma resposta dura para construir esta narrativa que o Irã está à beira do colapso. Tudo isto é feito para, de certa forma, imunizar o público no Ocidente de que uma nova guerra se aproxima com o Irão e devemos esperá-la. Então você tem essa situação em relação à Venezuela, e eu penso novamente que esses dois pontos estão conectados. Que enquanto a Venezuela estiver presente, com a sua capacidade de fornecer petróleo, nós podemos correr o risco de que haja uma interrupção, talvez temporária, ou até mesmo mais prolongada, no fornecimento de petróleo vindo do Irã e do Golfo Pérsico.